Salmo 118, a partir do verso 1, estaremos fazendo a leitura do verso 1 ao verso 17. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Feche a sua Bíblia nesse momento, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, Pai das nossas vidas, queremos te render graças, queremos oferecer a Ti a nossa adoração nessa noite, por intermédio também da leitura da Tua Palavra, e nós rogamos ao Senhor que fale conosco, ó Deus, traga edificação, consolo, venha nos atemoestar nessa noite, confronta-nos a fé que o Senhor nos deu no Teu Filho Jesus Cristo, para que possamos crescer a estatura, a altura de Cristo, para que nós sejamos formados segundo o caráter de Cristo em nós, porque Cristo em vós, diz a Tua Palavra, a esperança da glória. Faz o Teu reino avançar e nos conforme a imagem do Teu Filho Jesus Cristo, assim e para todos sempre. E dizemos amém. Os amados podem já sentar. Eu queria refletir com os irmãos nessa noite a seguinte temática: culto é lugar de render graças ao Senhor. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Culto é lugar de render graças ao Senhor. Pergunte ao seu irmão aí: você veio aqui render graças ao Senhor? É bem interessante essa pergunta. Render graças. Dai graças ao Senhor. Certamente, todo salvo redimido, ele tem prazer em dar graças, em render graças ao Senhor. Render é oferecer, render é prestar, render é entregar, render é ofertar, render é bendizer ao Senhor por tudo. É o que canta o Salmo 103, o verso 1. E o que canta o Salmo 103, verso 1? Ele canta: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Você pode declarar isso? Vamos lá? Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Em todo tempo, Deus nos chama para render graças. Na escassez, na bonança, no processo espinhoso, da jornada de trabalho, da enfermidade desgastante, do luto repentino,
vida, quando tudo vai mal em nossa vida, enfim, no começo, no meio e no final da prova. O crente é chamado, e esse salmo é uma convocação, meus irmãos. Esse salmo aqui é um convite. Nós somos convocados a se submeter à vontade do Senhor e confiar nele, porque segundo o que diz o Salmo 118, o verso 8, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em quem? Do que confiar no homem. Uma curiosidade, meus irmãos. Este verso 8 aqui, ele divide a Bíblia em 66 livros, do Antigo e do Novo Testamento. A gente sabe que a Bíblia ela foi classificada posteriormente a sua revelação progressiva em capítulos e em versículos. Esses capítulos e esses versículos, eles não são inspirados. O texto corrido em si, ele é inspirado. Mas o verso 8 do Salmo 118, ele divide a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, no meio. Esses 66 livros, eles são divididos a partir desse verso. E eu creio que não é à toa, não é por acaso que esse verso está aqui. Como não é por acaso, a Bíblia foi escrita, foi inspirada aqueles homens para trazer palavras do Senhor para as nossas vidas, palavras de vida eterna, palavras de luz, palavras que trazem vida e vida com abundância. Pois bem, o Salmo 118 tem como título na minha Bíblia a alegria dos justos pelo Salvador, e cujo autor ele é desconhecido. Porém, como muitos pastores, eu acredito que Davi é quem escreveu este salmo, mas nós não podemos bater o martelo e afirmar isso, mas tem uma grande indicação de quem seja Davi, de quem escreveu este salmo tenha sido Davi, fazendo parte do 5º livro do Saltério, que vai do Salmo 107 ao Salmo 150. Interessante, meus irmãos, notar que este salmo ele está entre o menor salmo, 117, e o maior salmo do Saltério, o Salmo 119. Este salmo ele é conhecidamente como o salmo do reformador Martinho Lutero, onde seu versículo predileto é o versículo 14. Você pode ler comigo? Vamos lá, o versículo 14. O Senhor é a minha. Não, o verso 17. Vamos lá. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Esse era o versículo predileto, favorito do reformador Martinho Lutero. E este salmo, como já falei, é um convite ao crente a render graças ao Senhor. Ele pode ser dividido em 3 assuntos principais, e esses assuntos principais que eles são divididos, que podem, diante dessa pergunta, nós estaremos refletindo esses 3 assuntos principais desse salmo, ele vai se dividir. E nós estaremos refletindo nesses 3 assuntos principais a partir de uma pergunta: por que culto é lugar de render graças ao Senhor? Porque o culto é lugar de render graças ao Senhor. Em primeiro lugar, porque a bondade e o amor de Deus é para sempre. Em segundo lugar, porque no meio da tribulação Deus é Senhor. E por fim, em terceiro lugar, porque Deus é a minha força. Então, em primeiro lugar, porque a bondade e o amor de Deus é para sempre. Você pode observar no versículo 1. Quem está observando aí na sua Bíblia, leia comigo. Vamos lá, o versículo 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em outras palavras, dá graças ao Senhor. Você tem dado graças ao Senhor? Devemos dar graças ao Senhor. Em tudo nós devemos dar graças ao Senhor, pois Ele é bom. Por quê? Ele está dizendo aqui a causa, a finalidade de nós dar graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. Esse é o motivo, essa é a questão aqui
que o salmista ele deixa bem objetiva para nós. É o que o Salmo 106, o verso 1 também começa, também a sua canção dizendo: render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o que significa então, meus amados, render graças ao Senhor, ou dar graças ao Senhor? No hebraico quer dizer agradecer, tá certo? Quem está entendendo, diga amém. No hebraico significa agradecer, reverenciar, adorar ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia me seguirá para sempre. Eu posso te perguntar nessa noite: quem aqui tem Instagram, Facebook? Alguém aqui tem mídia social, usa as mídias sociais? Eu quero dizer que não importa se você usa a mídia social, se você não usa a mídia social, eu quero lhe afirmar isso, e a Bíblia vai afirmar que você tem 2 seguidores que te seguem todos os dias. Vamos ver quem são esses 2 seguidores, independentemente se você tem mídia social, que te seguem dia e noite, noite e dia. Vamos abrir o Salmo 23, abram aí para a gente ver os nossos 2 seguidores, aqueles que não nos deixam um momento sequer nos deixam. Esses 2 seguidores, eles nos cercam por trás e por adiante. E o Salmo 23, o verso 6, quem achou? Leia comigo, vamos lá? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia, bondade e o amor leal do Senhor te seguem para todo sempre. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Porque bondade e misericórdia me seguirão, te seguirão até o fim dos tempos, até o Senhor voltar. E quando nós estivermos com Ele, um dia face a face, nós certamente gozaremos da completude e da bondade e da misericórdia do Senhor. Agora, voltemos para o Salmo 18 e os versos 2 a 4, dando continuidade. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Agora vamos todos ler o verso 4, vamos lá? Digam, pois, os que temem ao Senhor. Quem aqui teme ao Senhor? Isso aqui é para você, amém? Você que é gentil, você que foi salvo pela graça de Deus, mediante o Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler em alto e bom som. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Esse salmo, esse verso se aplica a toda a comunidade da fé, independente se for judeu, gentil, grego. Esse salmo, ele aplica-se na vida de quem teme ao Senhor. E eu creio aqui, obviamente, que há homens e mulheres que temem o nome do Senhor e que estão oferecendo o seu culto a Ele, o culto agradável a Ele. Então, este verso, meus irmãos, ele é para nós, ele é para a minha vida, ele é para a tua vida, porque todos que temem ao Senhor, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão para sempre. E segundo Warren Wiersbe, em seu comentário bíblico, os que temem ao Senhor são todos os que fazem parte do povo fiel de Deus, os que obedecem fielmente à palavra de Deus e temem seu nome. Irmãos, os que temem ao Senhor, eles não serão confundidos. Os que temem ao Senhor não serão amaldiçoados. Os que temem ao Senhor serão protegidos. Os que temem ao Senhor serão abençoados por todas as bênçãos espirituais no Senhor Jesus Cristo. E se cumpre o que Efésios capítulo 1, verso 3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso é para nós certamente enchermos o nosso peito de gratidão ao Senhor, meus irmãos. Isso não pode passar desapercebido pelos nossos olhos. Essa palavra tem que entrar no nosso coração e
Então seja grato ainda mais. Você é salvo, você liberta do pecado, você liberta das garras de Satanás, onde ele muitas vezes conduzia a tua vida por intermédio de demônios, mas hoje quem conduz a tua vida é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz a tua vida. Ele é o teu guia espiritual. Outrora éramos guiados por entidades, por demoníacas, mas hoje somos guiados pelo Espírito Santo, que o mundo não pode receber, mas que eu e você, nós recebemos. Nós recebemos. Irmãos, somos convidados para render graças ao Senhor por sua bondade e misericórdia. Misericórdia essa com um favor imerecido. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, com um amor leal e fiel. Nas palavras de Jeremias, em Lamentações, no capítulo 3, no verso 22 e 23. Abram aí, por gentileza. Abram comigo, vamos ler Lamentações de Jeremias. Capítulo 3, versos 22 e 23. Quem achou ler comigo? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Graças a Deus por isso. O Senhor, sendo fiel a si mesmo, Ele nos ama de tal maneira que fez uma aliança conosco pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Graças a Deus por isso. Romanos 5, verso 8. Que amor é esse, meus irmãos? Que graça incalculável é essa? Comprovadamente, sem dúvida, devemos louvar o nome do Senhor, independentemente da situação, pois no meio da tribulação Ele é o nosso Senhor, Senhor de todos os que temem ao seu santo nome, ao seu nome. É o que eu quero declarar na segunda verdade espiritual para as nossas vidas nessa noite, porque no meio da tribulação Deus é Senhor. Você pode repetir comigo? Porque no meio da tribulação, vamos lá, porque no meio da tribulação Deus é Senhor. Ele continua sendo Senhor. Ele não perdeu nada da sua soberania. Ele continua intacto e soberano, aquele que é imutável em seu ser. Ele continua sentado no alto sublime trono, regendo o mundo com seu cetro de justiça e equidade. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Pois é, meus amados, render graças ao Senhor quando tudo vai bem é fácil. É muito fácil render graças ao Senhor quando tudo vai bem. Eu quero ver quando começar a tribulação, meus irmãos. Como diz aqui no sertão, quando o sangue estiver dando na canela. No entanto, o salmista ele vai nos lembrar no verso 5. Você pode ler comigo? Vamos lá, Salmo 118, o verso 5. Em meio à tribulação, você pode focar quem? Você pode clamar por quem? Vamos lá? Invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Em outras versões, me deu alívio. Nós podemos encontrar alívio no Senhor. Nós podemos clamar, nós podemos invocar o seu nome. Este é o teu Deus. Você pode estar passando uma situação, você pensa consigo, eu não vou conseguir, as coisas já estão fechando, mas no fim do túnel, na situação que está no escuro, há uma luz no fim da situação, e essa luz é Deus. Ele está ao teu lado. Essa é a maior bênção. Essa é a maior bênção do cristão, ter Deus ao seu lado. Meus amados irmãos, que palavra tremenda é essa? Em outras palavras, irmãos, o Senhor não está apenas no início, o Senhor não está apenas no fim da tribulação. Ele é especialista de nos escutar no meio da tribulação e de nos dar alívio. Pois é, você pode clamar no meio da tribulação, no olho do furacão, aonde os ventos estarão mais fortes e bravios. Ele estará, Ele te ouvirá, Ele escutará o teu clamor, Ele escutará a tua súplica. Pela fé, meus irmãos,
cultivemos a fé nesse Senhor. Esse Senhor que é Salvador. Esse Senhor que nos resgata de nós mesmos, dos nossos pecados. Salmo 23, verso 4, parafraseando esse verso, eu parafraseando esse verso, diz o seguinte: quando estiveres, meu filho, quando estiveres, minha filha, passando pelo vale da sombra da morte, não temas mal nenhum, porque eu estou contigo. Quem está contigo? Deus. Ele não te deixa por um minuto sequer, porque Ele é onipresente naquela causa, e Ele é onisciente para prescrutar os teus pensamentos. E eu quero te dizer ainda mais: Ele é onipotente para resolver a situação, porque só Ele pode resolver. Entrega essa situação na mão do Senhor para Ele resolver. Não tenta resolver com as tuas mãos, não tenta resolver com o teu intelecto, com a tua inteligência, não. Entrega aquele que é todo sábio, que tem toda sabedoria, entrega a Ele. Ele já te salvou. Quem crê nisso, diga amém. O fato de você estar aqui, o fato de você estar aqui, é porque Ele te salvou. Não somente espiritualmente, graças a Deus por isso, mas fisicamente. O fato de você estar aqui, eu quero dizer novamente isso, é um ato da providência divina, porque Ele te salvou fisicamente, porque o Senhor nos livra, porque o Senhor é conosco. Quem será contra nós? Se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Você pode dizer isso comigo? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Não há capeta do inferno, não há homem perverso e sanguinário que se equivale ao poder do nosso Deus. Ele é poderoso, Ele é grande. Sabe, irmãos? Sabe, meus amados? O verso 6 ainda, observe aí. Leia aí comigo o verso 6 do Salmo 118. O verso 6 diz o quê? O Senhor está comigo, não temerei. Que poderá fazer o homem? Você pode ler comigo novamente? O Senhor está comigo, não temerei. Que poderá fazer o homem? É uma pergunta categórica que necessita automaticamente uma resposta. Sabe, irmãos, hoje nós não temos medo de bichos. Sabia? Você não tem muitas vezes medo de bichos. Algumas mulheres têm medo de certos tipos de serpentes peçonhentas, mas assim, a grosso modo a gente não tem medo de bichos, mas a gente tem medo do ser humano, a gente tem medo de gente, a gente tem medo da matéria homem. Isso nos coloca medo. É tanto que a gente coloca na nossa casa, muitas vezes, câmeras de segurança, a gente coloca cercas elétricas, alguns que têm uma condição a mais, como contrata com segurança, uma pessoa para guardar, para vigiar a sua casa. Então, isso mostra, de fato, que nós temos medo dos homens, porque os homens são maus, meus irmãos. Mas aqui o salmista, ele faz essa pergunta, e não é por acaso que ele faz essa pergunta, porque a gente tem medo de gente, sim. Por exemplo, quando a gente observa o noticiário, a gente vê muitas notícias que nos trazem pavor, que nos trazem medo. E o salmista aqui está expressando aqui, é que o que traz medo para a alma do homem é outro homem, é o seu próximo. Irmãos, recentemente eu acompanhei uma notícia que em Fortaleza, isso aconteceu recentemente, em uma das suas principais regiões comerciais. O crime organizado, facções criminosas, elas mandaram fechar o comércio. As autoridades elas ficaram com medo e caladas frente à afronta de homens maus e perversos. No entanto, eu quero te dizer, o crente está protegido. Amém? Eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Você está protegido, pois o Senhor é conosco. E que poderá fazer o homem? Que poderá fazer o homem? Podem até matar o nosso corpo mortal, porém a nossa alma mortal está protegida
tornará imortal. Na ressurreição dos mortos no último dia, Cristo retornará e tudo será restaurado. No entanto, tem dia que, ao vermos a impunidade crescendo, o crime organizado tomando conta do Brasil, as injustiças se alastrando em nossa sociedade, diremos como eu desafio hoje a dizer como o salmista vai declarar nos versos 7 e 8. Lê comigo, por favor. Vamos lá? Porque o Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo dos que me odeiam. Verso 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Segundo o pastor Arivaldo Dias Casimiro, a parte final, do versículo 7, essa última parte do versículo 7, não devemos olhar muito para ela, amém? Pois a Bíblia diz que devemos amar quem? Nós devemos amar quem? Os nossos inimigos. Porém, às vezes dá vontade de matar, não, meus irmãos? Não é verdade? Situações dá vontade de você pegar um livrinho, sacudir. A gente perde as estribeiras com as situações que chegam a nós, que somos muitas vezes bombardeados por mídias sociais, ou por situações de homens que nos ofendem e que chegam muitas vezes, nos assaltam, tomam os nossos bens. Dá ou não, meus irmãos, vontade de fazer, vamos dizer assim, tomar a justiça de Deus e cometer muitas vezes a nossa injustiça, porque a justiça de Deus, sim, ela é perfeita, e a nossa justiça, ela é imperfeita, meus irmãos. Mas o salmista aqui, ele fala que está dentro do coração dele. E segundo Santo Agostinho, ele dizia que nos Salmos, Deus fala, mas deixa a gente falar também. Segundo Santo Agostinho, nos Salmos, Deus fala, mas deixa a gente também falar. Irmãos, muitas vezes, Deus, ele deixou o salmista falar que estava dentro do seu coração. Está lá. Vamos abrir o Salmo 137? Abram aí para a gente ver. Salmo 137, o verso 9. Deus aqui, ele permite o salmista falar o que estava dentro do seu coração. Quando o povo na Babilônia disse, Salmo 137, verso 9: feliz aquele que pega seus filhos e faz o quê? Esmaga eles contra a pedra. Misericórdia, faça isso não. Faça isso não, meu filho. Deus deixou o salmista falar. Deus aqui, ele permite o salmista expressar o que estava dentro do coração dele, meus amados irmãos. Deus aqui, ele permite com propósito, porque segundo João Calvino, ele vai dizer que os salmos, eles são a anatomia, da alma humana. É tudo que o homem ele expressa diante de Deus, e Deus, ele vai se utilizar dessas palavras inspiradas para trazer edificação para o seu povo. Agora, vejamos o verbo aí ajudar. O verbo ajudar no Salmo 100, o verbo ajudar aí no verso 7. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Vejam aí o verbo ajudar. É o mesmo utilizado em Gênesis, no capítulo 2, verso 18. Lhe farei, onde esse texto vai dizer o quê? Lhe farei uma auxiliadora. Por isso que muitas vezes o salmista ele vai dizer que Deus é o meu auxílio. Ele está pronto para nos ajudar em qualquer momento de situação. Ele é, podemos dizer assim, segundo alguém ilustrou dessa forma, ele é o nosso SAMU. Aqui na cidade de Sergipe não tem o SAMU, é o pronto atendimento, o pronto socorro. Mas nosso Deus, ele é o nosso pronto socorro. Amém? Ele é o teu pronto socorro, meus amados irmãos. E chega no momento certo, no momento oportuno.
E para entendermos melhor isso, vamos lá para Hebreus. Vá lá para Hebreus capítulo 4, versículo 16. Vou pedir para a Ingrid colocar aqui na tela. Vamos todos ler? Vamos lá? Vamos todos ler na versão, na NVT. Assim, vamos lá? Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Ele é o teu trono de socorro, meus amados irmãos. Você muitas vezes pensa, pastor, eu sou filho único, às vezes meu pai me despreza, eu não tenho amigos, isso aqui acolá, mas eu quero te dizer, se você tem Deus, meus irmãos, meu amado irmão, minha amada irmã, Ele é o teu auxílio. Ele é quem te ajuda. Você não está sozinho. Você pode não ter uma assistência de alguém da tua família. Você pode não ter uma assistência de um amigo. Você pode não ter assistência de determinada pessoa. Mas se você tem Deus, eu quero te dizer, você é amparado. Você tem toda ajuda e todo auxílio. E nada pode certamente te assustar, porque a fé que te conduz em Deus é a fé que move montanhas. Amém, igreja? Graças a Deus por isso. Em terceiro lugar, porque Deus é a minha força. Deus é a nossa força. O que diz o verso 14? O que é que diz o verso 14? Salmo 118, verso 14. O Senhor é a minha força, é o meu cântico, é a minha música, porque Ele me salvou. Ou seja, porque eu dou graças ao Senhor? É porque Ele é a minha música. O Senhor é a tua música? O Senhor é o teu louvor? Ele é quem te dá força. Ele é quem tem te dado força. Sobretudo tem te salvado da morte eterna. Tem te salvado da morte eterna. Por isso, como diz o salmista no versículo 21, vamos ler todos juntos o verso 21. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste minha salvação. O salmista ele continua dizendo no verso 15 e 16: não, nas tendas, observe, verso 15: nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Meu irmão, da tua boca tem saído júbilo e louvor ao Senhor. Da minha boca tem saído júbilo e louvor ao Senhor. Você sente prazer no momento de louvor, de cantar ao Senhor que te salvou? Você tem sentido prazer no momento de louvor, de abrir o teu peito, de louvar com entusiasmo, com compaixão, com entrega, com sinceridade, com verdade? Isso faz, meus irmãos, toda a diferença. No ajuntamento, nós louvamos com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, meus irmãos. Isso que essas perguntas possamos refletir. Infelizmente, muitos crentes nem têm mais abrido as suas bocas, meus irmãos, para louvar. O momento de louvor para eles é mecânico, muitas vezes, cansativo, para se levantarem só Jesus na causa, meus irmãos. Só Jesus na causa. Às vezes a gente está tão cansado da correria do dia a dia, da semana, a gente não procura descansar no domingo, aí a gente vem para a casa do Senhor, a gente está tão sobrecarregado, que a gente quer só estar sentado, quer receber a palavra e quer sair, e quer falar com o irmão e sair rapidamente, mas o culto é para render graças ao Senhor. O culto é para oferecer a força que não tem, a força que você não tem, mas você oferece ao Senhor, porque Ele está aqui
para te renovar, porque Ele está aqui para te restaurar, porque Ele está aqui para te curar, porque Ele está aqui para receber o teu louvor, porque Ele está aqui para receber a tua adoração, porque nós somos salvos para as tuas obras, nós somos salvos para adorar o nome do nosso Deus. Portanto, adore mais o nome do Senhor, com palmas, com júbilo, com entusiasmo. Não deixe as situações, o cansaço muitas vezes do dia a dia roubar esse tempo de qualidade do irmão, da irmã com Deus, uns com os outros, que tendo a comunhão, certamente Deus Pai. Procure descansar também. É uma palavra também assim, de encorajamento e também de conselho para chorar para a sua vida, para você estar descansando mais no domingo. Muitas vezes, até no domingo, a gente quer trabalhar, a gente muitas vezes traz as coisas dos nossos trabalhos seculares para estar envolvido no domingo. Não, meus irmãos, saia com a sua esposa se você quer casar, dê um tempo de qualidade ao teu filho. Busque um momento seu com a sua esposa no domingo. Venha já com o espírito preparado para adorar o Senhor teu Deus, o Pai da tua vida no domingo. Amém, igreja? Você possa estar aqui com o coração entregue ao Senhor, entregue para certamente ser um instrumento de louvor nas suas mãos no domingo, não somente no domingo, mas especialmente no domingo, mas também durante a semana, os cultos semanais. Amém, igreja? Irmãos, não deixemos de louvar com júbilo e alegria. Louvemos por intermédio de Cristo, pois a destra do Senhor, Jesus fez e faz proezas. Ele te salvou. Eu quero dizer, Jesus me salvou. Ele fez proezas há mais de 2000 anos. Antes da fundação do mundo, Ele fez proeza. A maior proeza que Ele fez foi te salvar. Foi me salvar. Foi nos comprar com o seu sangue. Foi nos escolher. Foi nos mudar o nosso coração. Nos transformar. Aperfeiçoar a obra de salvação que Ele tem nas nossas vidas. Ele te salvou. Ele faz proezas. Jesus merece todo o teu e o meu louvor. Amém, igreja?